Bom sábado dos irmãos, que Deus abençoe neste dia. E nós agora iremos levantar e cantar o hino. Qual hino? 192. No livro de Romanos, capítulo 5, versículo 8, diz assim: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Com esse pensamento, convido a todos a fechar os olhos para a gente fazer uma breve oração. Santíssimo Deus, amado Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós somos gratos ao Senhor pela Tua misericórdia com cada um de nós, ó Pai. Tu conheces os nossos pecados, Tu sabes, Senhor Deus, as nossas falhas, e lhe pedimos humildemente ao Senhor que o Senhor Deus nos ajude, ó Pai, a mudar o nosso coração. Que o Senhor nos ajude a mudar a maneira de pensar, porque todas as coisas que estão acontecendo ao nosso redor mostram que o mundo, Senhor Deus, está em ebulição e a Tua volta está muito próxima. Será que nós estamos prontos, Senhor? Essa é a pergunta que vem todo dia em nossa mente. E nós sabemos que nenhuma capacidade temos se o Senhor Deus não nos ajudar, ó Pai. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Nos abençoe neste culto, que o Senhor Deus use o orador desta manhã, que ele seja inspirado por Ti e que ele não fale por ele mesmo. E que tudo que aqui fizermos seja para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Provai e vede. História de hoje: 12.000 cartazes. Há muitos anos eu estudo a lição da escola sabatina. Já faz parte do meu ser. Eu falo, eu escuto, eu respiro
eu vejo e também eu estudo minha lição. Eu quero apresentar aqui uma preciosidade que eu venho guardando por muitos anos. São as lições da escola sabatina. Eu tenho aqui aproximadamente as lições dos últimos 20 anos de adventista. Estudei as lições da escola sabatina durante 66 anos, desde que me converti em 1953. Duas coisas importantes fortaleceram a minha fé. A primeira, eu levanto às 4 horas da manhã para orar. E a segunda, tempo para estudar os livros que eu tenho aqui na minha estante. Na sua maioria são livros do Espírito de Profecia, que já totaliza mais ou menos uns 120 títulos. Deus me deu também o grande privilégio de ser, durante todos esses anos, um professor da escola sabatina. Ali na classe de estudos, junto com os alunos, nós procuramos criar uma atmosfera espiritual de aprendizado da palavra de Deus. O conflito entre o bem e o mal é ali estudado ponto a ponto, desde a criação do mundo até nossos dias, para que os alunos conheçam todos os detalhes da Bíblia Sagrada. Para facilitar o entendimento, principalmente das profecias, eu crio cartazes ilustrativos com os resumos de tudo que está na lição. Uma imagem vale mais que 1000 palavras, e esses cartazes fixam mais facilmente na memória dos alunos os conteúdos mais importantes daqueles temas. Eu nunca perdi a confiança nesse sistema. Hoje está tudo mais moderno, com as ilustrações feitas no computador, mas como eu tenho dificuldade com essas novas tecnologias, eu ainda sigo o método que marcou minha carreira como professor. Durante todo esse tempo, eu já criei mais de 12.000 cartazes, e até hoje os alunos esperam ansiosos por essas ilustrações. Como eu não tenho carro, eu criei uma grade adaptável a uma moto para levar os cartazes em segurança até a igreja. A escola sabatina sempre foi uma grande bênção na minha vida, e eu faço disso a minha maior motivação. Eu também sempre incentivei aos meus alunos para que eles fizessem a assinatura da lição com o objetivo de alcançar 100% da classe. Dessa maneira, seria mais fácil motivá-los e prepará-los para também participar das classes bíblicas que costumeiramente, junto com os alunos, realizávamos aos domingos à noite. Durante os 2 últimos anos, eu não tenho frequentado a igreja como sempre foi o meu costume. Vou à escola sabatina e lá permaneço até o fim, dado o meu compromisso com os alunos. Em seguida, eu volto para casa para cuidar da minha esposa, da Altina, que está com a saúde bastante debilitada, tanto na audição como na memória, e durante todos os anos ela me deu apoio. Agora eu tenho que fazer isso com todo o carinho que ela merece. E agora eu os convido para esse momento especial de adoração, através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Feliz sábado. Bom dia a todos que estão aqui presentes hoje nesse
culto, um sábado feliz para adorarmos ao Senhor. E feliz sábado também para você que em algum momento vai assistir este culto, no seu momento na sua casa, para também louvar e adorar ao Senhor. A música que eu vou cantar agora, ela chama o Senhor para vir morar, fazer morada em nossa vida. Que eu e você possamos preparar o nosso coração para assim nós termos este sábado feliz, ao ouvirmos a palavra do Senhor, ao ouvirmos coisas belas e também a adorar e também a estarmos com a família. Deus abençoe a todos nós. Teu jeito de amar, tua forma de cuidar, teu agir, me inspira a viver, a sonhar outra vez. Deixa em tuas mãos o meu viver, para que tu faças o melhor. Eu não quero continuar sem ti. Vem fazer em mim o teu querer. Oh, vem, Senhor, eu me entrego. Oh, vem, Senhor, amar, tua forma de cuidar, teu agir, inspira a viver, a sonhar outra vez. Deixa em tuas mãos o meu viver, que tu faças o melhor. Eu não quero continuar sem ti. Vem fazer em mim o teu querer. Canta você. Oh, vem, Senhor, eu me entrego. Oh, vem, Senhor, eu quero ser teu para sempre. Vem viver em mim.
faça morada no seu coração, em todos os nossos corações. Deus seja louvado em nossas vidas. Amém? Um bom sábado e um bom dia a todos. Bom sábado também a todos que nos assistem, no conforto da tua casa, do teu lar. Hoje a igreja está com mais pessoas, e eu fico muito contente com isso, acredito que a liderança toda, né, Adão? Flexibilidade aumentou, então nossos queridos idosos podem vir à igreja, louvar a Deus. O isolamento tem trazido principalmente uns traumas, principalmente nas pessoas que se acostumaram no seu santo sábado louvar a Deus na casa de Deus. A tecnologia nos propôs muitos meios, mas nada igual do que estar aqui. Sentir aqui a presença do nosso Deus, não que Ele não esteja aí na tua casa contigo, mas o contato, o tato a tato, o olhar no olho das pessoas, ver nossos irmãos queridos, às vezes com os problemas, às vezes dando risada, nos anima. E eu agradeço a Deus, primeiramente, pelo convite, agradeço o Du, agradeço a Celinha pela linda mensagem que preparou o nosso coração, e esse deve ser o nosso grito, né? Ó, vem, Senhor. Até quando, né? Muitas vezes de nós, eu acredito que todos nós um dia de joelhos perguntou, né, a Deus, até quando? Até quando, Kleber? E a história desta manhã é uma história de aproximadamente quase 3.000 anos. 3.000 anos. Tempo, né, Guilherme? Tempo, Guilherme. Muito tempo. Mas essa história, com muito tempo aqui na igreja, eu fui conhecê-la muito tempo depois de batizado. Esta é a história de um jovem, que daqui a pouco vocês vão conhecer quem é. E eu comentei com o Du, eu preguei sermão em muitas igrejas. E eu estava aguardando o dia para pregar aqui na Central, Kleber. E hoje chegou o dia. E eu começo, todos aqui da igreja sabem que eu gosto muito de perguntas, né? E eu começo com uma pergunta para você essa manhã. Quem é Deus para você? Não precisa responder. Pense aí. Quem é Deus para você? Um tirano? Um homem de barba branca sentado numa nuvem, esperando só um erro seu para ele te... Um velhinho bondoso, que você faz de tudo e ele te aceita? Quem é Deus para você? E agora eu mudo a pergunta. O que é Deus para você? O Criador? O Alfa, o Ômega? O que Ele é dentro do seu ser? E como ter o conhecimento de Deus, a não ser pelas palavras, a não ser pela Santa Bíblia? A Bíblia, ela é repleta de histórias, assassinatos, estupros, matança, histórias de amor, histórias de busca, histórias que Deus vai aonde está o pecador. Você não vê o ser humano se levantando e correndo atrás de Deus, você não encontra isso na Bíblia. Você encontra sempre o contrário, um Deus todo-poderoso, um Deus amoroso que busca o ser humano, parte dele. Nada que nós fazemos merece a salvação, nada, nada. Ah, eu prego, não vale nada. Eu canto, não vale. Eu dou. O que Deus falou um dia? Você pode doar todos os seus bens. Se não tiver amor, nada valerá. Então, como é Deus? Como entender, como pensa Deus? E na Bíblia tem um homem, do qual é citado o segundo coração de Deus. Você deve estar imaginando, Alessandro vai pregar sobre Davi. Vou também, mas o foco não é Davi. O foco não é Davi. Davi, ele expressa e ele retrata o amor de Deus e como Deus age. Observe, segundo o coração de Deus e não de Cristo. Deus. Aquele que quem tudo criou,
aquele que do nada existiu. E se você for começar a querer entender Deus, você fica louco. Você não entende Deus. Não tem como entender Deus. Mas tem como ver como Deus trabalha. E por várias vezes você e eu devem ter se perguntado assim: por que Davi recebeu o título de segundo o coração de Deus? Um assassino? Um adúltero? Um mentiroso? Como assim? É incoerente. Mas quando você olha para a história de Davi, quando você olha pelos seus pormenores que se tornaram maiores, você consegue ter um vislumbre, apenas um cisco, uma poeira do que é a bondade de Deus e como Deus pensa. Davi por várias vezes prometeu coisas e cumpriu. Um Deus que cumpre aquilo que promete. E a Bíblia ela é repleta de promessas. Promessas essas condicionais, promessas essas que caia o mundo e ela não mude. Afinal de contas, de quem nós vamos falar essa manhã? De quem nós vamos falar, expressando Davi como título segundo o coração de Deus? E antes de nós, agora, falarmos, né, de repente você está pensando, né, fala logo, né, Kleber? Fala logo. Mas, vamos lá no Êxodo. No passado, o mundo era regido do governo teocrático. O que significa isso? Deus falava para o profeta e o profeta passava para o homem. Qual que era a base? Êxodo 20, os 10 mandamentos. Quando Deus deu os 10 mandamentos para Moisés, só essa é a base do meu governo. É lógico que em cima dos 10 mandamentos foram enraizando, abrindo chaves, e aí foram se organizando lá no Antigo Testamento, lá na formação do mundo. Esse era a base. Acontece que o ser humano, ele tem uma mania muito feia de olhar para o lado, de olhar para o vizinho, achar que a grama do vizinho é mais verde, achar que a família do seu lado, que não é adventista, é mais feliz, achar e olhar para a pessoa que não tem nenhum tipo de denominação, está crescendo na vida, financeiramente falando, e você servindo a Deus, de repente se acha estagnado. Isso aconteceu no antigo Israel. Eles começaram a olhar para as nações vizinhas, onde eles tinham um rei, onde eles podiam ver, conversar, um rei de coração pecaminoso, onde ele mandava matar, mas eles queriam um rei. Samuel, na ocasião, fala para Deus que ficou triste, porque o povo o rejeitava, e Deus fala para Samuel, não, Samuel, eles não rejeitaram a ti, sim a mim. Numa dessa, começa agora o governo monárquico. Deus ungiu a Saul. Muitos dizem que foi o homem que ungiu a Saul. E a Bíblia diz que o mesmo óleo que ungiu Davi, ungiu a Saul. Agora eles têm um rei. Estavam felizes? Não. O ser humano ele nunca está feliz. Nunca. Nunca. Você pode ter de tudo, mas você não está feliz. Davi mesmo tem uma história. Tinha sua esposa mais quisa do seu soldado. Assassino, adúltero. Se tornou no fundo do poço e descobriu que lá ainda tinha um porão e abaixou mais ainda, porque não estava feliz com tudo que tinha. Esse é o ser humano. E agora, Saul começa a governar Israel. E quando parece que vai tudo bem, o orgulho começa a subir na mente de Saul. E Saul agora é rejeitado por Deus. Numa das ocasiões da qual ele foi rejeitado, a principal delas, Samuel não chegava para oferecer o sacrifício perante a congregação, e ele enfia, no ditado popular, os pés pelas mãos, e ele oferece o sacrifício. Samuel chega, olha para ele, você está louco, Davi? Essa aí é a função do sacerdote, uma função sagrada. Na afã de não perder a popularidade, Davi toma os pés pelas mãos e faz isso. E ali Samuel logo o exorta. Samuel vira as costas e sai, ele arranca um pedaço da túnica
de Samuel, e Samuel olha para ele, e ali ele sela o destino de Saul, como você arrancou um pedaço da minha veste, Deus arrancou todo o poder da tua mão. Saul já não é mais ungido de Deus. Ao mesmo tempo, manda Samuel ir lá na casa de Jessé, belenita, e procurar por o filho de Jessé. Quando ele chega lá, ele encontra Beliade, um camarada, segundo a Bíblia, grande, forte. E Samuel olhou para ele e diz assim: achei, é você. Deus fala para Samuel: Samuel, Samuel, você vê a aparência, mas eu vejo o coração, não é esse. O sermão passado diz aqui que a sabedoria de Deus é loucura para os homens, e mais uma vez a loucura para os homens é instalada na frente de Samuel, aonde o ruivo, que nem a Bíblia diz, o tenro, a carinha de anjo, o menininho, o franzidinho, esse sim seria ungido. Um chifre com sinônimo de poder e o óleo com sinônimo do Espírito Santo é derramado na cabeça de Davi. E muitos pensam que Davi, assim, no momento de ser ungido, já toma o reino. E se você estudar as Santas Escrituras, você vai ver que Davi passou mais de 10 anos esperando para que ele tomasse o trono. E por muitas vezes no Antigo Testamento, 2 reinos se levantam: Judá, reino do sul, e reino do norte, Samaria. Por muito tempo, Davi reinou no reino do sul, Judá, junto com Saul no reino do norte. E como Saul tinha perdido a bênção de Deus, seus soldados começaram a morrer. E Deus foi confirmando as passadas de Davi. O seu governo foi crescendo, Judá foi se fortalecendo, Jerusalém foi se fortalecendo, o palácio começou a ser construído. E numa das investidas dos ismaelitas contra o reino do norte, Davi, Saul e toda a sua família morre. A um ponto, eles encurralados, Saul fala para o seu pajem de arma: me mate, que eu não vou morrer pela mão desses incircuncisos. E aquele pajem de armas olha para Saul e diz assim: eu não vou encostar a mão no ungido do Senhor. Ele já não era mais ungido. Mas aqui você vê o respeito que essa pessoa tinha por Saul ainda. E quando nós tocamos no assunto do respeito, hoje em dia, principalmente os educadores sabem, né? O respeito está em falta. Não respeitamos mais os idosos, não respeitamos mais os nossos superiores, não respeitamos as pessoas que, de alguma forma ou outra, exercem uma liderança, seja o pai, seja a mãe. Os filhos hoje cada vez mais difíceis de ser criados, simplesmente pela falta de respeito. Mas esse jovem não quis assassinar Saul, e Saul se joga na espada, e ali é selado, ele morre. Só que não morre só Saul. Jonathan, Isli e mais seus 3 irmãos morrem naquele mesmo dia. Num lugar afastado dali, num arraial bem afastado dali, estava um jovem, que inicialmente com o nome de Meribe-Baal. Se você for lá em Crônicas 8, 33, 34, você vai ver que o filho de Jonatã, Mefibosete, é o qual nós vamos falar, primeiramente recebeu o nome de Meribe-Baal, que significa Deus que contende, Deus que luta. E agora, quando você vai para 2 Samuel 9, você vê que o seu nome já não é mais Meribe-Baal, e sim Mefibosete. Mefibosete, se você começar a estudar, você vai ver que ele é muito parecido comigo e com você. Ele tem as características minhas e suas. Como Davi, o segundo coração de Deus, nós somos aqui caracterizados como as pessoas comuns desse mundo, que andam para lá, sofrem, quebram a vida, às vezes te rebenta. Os Mefibosetes da vida, eu e você, não diferente, nem um pouco. Mas, quem era Meribe-Baal? Filho único de Jonatã.
E agora você tem que entender o contexto do qual essa história acontece para você saber o que passava na mente, quantos traumas se instalaram na mente desse jovem por conta do acontecimento. A notícia chega no arraial. O menino de 5 anos perde o pai, perde os tios. A mãe, a Bíblia não fala, mas provavelmente a mãe também já devia ter morrido, não está aqui. E agora ele se vê sozinho, de príncipe, sozinho, com medo. Sua cuidadora, na afã de salvá-lo, menino. Mas salvá-lo do que, Alessandro? Para você entender como funcionava o sistema monárquico antigo. Quando um rei subia, para ele se estabelecer e ficar no trono, toda a sua herança teria que ser morta. Saul morto, Jonathan morto, Isli morto, seus outros irmãos todos mortos. Sobrou quem? Merib-Baal. E agora a sua ama sabia disso, e na afã de salvar o menino, corre, pega o menino. Eu não sei se estava de camelo, se estava de cavalo, se estava correndo, a Bíblia não cita, mas a Bíblia cita que essa ama de leite, essa cuidadora, derruba esse menino no chão e onde as suas 2 pernas são quebradas. Possivelmente uma fratura exposta, Sandra, porque é para deixar aleijado pelo resto da vida. No desespero de salvar aquele menino, porque com certeza na cabeça dela, os ismaelitas viriam atrás desse menino para selar com a linhagem de Saul. Assim era no passado. E se bobear, né, Ricardo? Em alguns lugares deve ser assim ainda, né? E esse menino agora, 5 anos, já tem o seu destino selado. De príncipe a uma criança que não poderia andar. O seu destino estava selado. Se você olhar para todos os reis de Israel, você não conhece nenhum rei com defeito físico. As leis eram tão sérias que nem um aleijado poderia entrar no templo, quanto mais ser rei. Ele, com 5 anos, não sabia disso, mas a sua ama sabia. Mas ainda existia uma esperança daquele menino governar, não sei como, mas existia. E ela pega e foge com esse menino. A história de Merib-Baal começa a ser mudada a partir do momento que o seu pai, o seu avô e seus tios morrem. Seu nome nesse momento é mudado para Mefibosete, que significa boca da vergonha. Ele não é mais aquele que contende. Ele não é mais o neto de Saul. Ele não é mais o filho de Jonathan, que poderia um dia herdar o trono. E sim agora um menino aleijado, morando em Lodebar. Onde era Lodebar? Se você for pesquisar também, onde é Lodebar, é uma cidade da província de Gileade. Uma cidade feita para o devido fim, mandar para lá todos os imprestáveis. Cidade sem pasto, cidade árida, cidade estéril, terra estéril, é o significado de Lodebar. Uma criança aleijada, sem ninguém, sem pai, sem mãe. Quem tinha por ele? Uma mulher que cuidou dele, que na afã de tentar salvá-lo, ainda quebrou as 2 pernas do menino. E ele estava lá agora, jogado em Lodebar. Uma cidade, um lugar estéril, sem vida, sem pasto, sem pastor, sem ninguém. Seu vizinho, um aleijado. Seu vizinho de frente, um leproso. Seu vizinho do lado, um cara cego, que foi jogado para lá, porque lá foi instituído, foi construído para esse fim, abrigar os imprestáveis. Assim é a história, começa a história a partir dos 5 anos de Mefibosete. Um futuro promissor, que agora está selado por conta da morte dos seus avós e pais e pela sua situação física. Mas enquanto isso, em Jerusalém, Davi crescia. Davi nunca perdeu uma batalha, segundo a Bíblia. Venceu todas. Construiu um palácio tremendo em Jerusalém. Construiu, fortificou, tinha um grande exército. Joabe como seu coronel, comandava, homem de confiança.
Se passaram quase 20 anos. Esse jovem, aproximadamente dos 25 anos, estava lá jogado em Lodebar, longe de tudo, de todos. Cidade dos imprestáveis. Davi, de repente, caminhando com o seu cavalo, na segura cidade de Jerusalém, olhando para o seu exército, de repente com a sua roupa, sua couraça, sei lá como que chama, vistoriando ali os seus soldados, e ele começa a pensar com um espírito de gratidão, coisa que muitas vezes eu e você não temos. Como Deus te levou até esse lugar, você já parou para pensar? Parou para pensar, não? Como que Deus te trouxe até aqui? O que Deus fez para te manter até aqui, Carmo? Como Deus tem agido na tua vida e você não vê gratidão nisso? E ao invés disso, nós o quê? Reclamamos. Existia uma mulher que ia lá em casa quando eu era moleque, meu pai chamava ela de muro de lamentação. Cada vez que ela chegava, era lamentação em cima da lamentação. E eu dava risada com meu pai, porque ele falava assim, chegou o muro de lamentação. Reclamão. Davi não. Um coração agradecido. E ele começou a pensar num jeito de como expressar essa gratidão. Afinal de contas, ele ainda não sabia, mas quem era para reinar era quem? Mefibosete. E o trama da história começa a se desenvolver, que ele lembra de uma promessa que ele tinha feito ao pai do menino. Ele só estava ali, Davi só estava no reino, porque Jontas salvou sua vida, porque Saul, no momento, procurou para matar e assassinar Davi. Porque Davi estava crescendo nas batalhas, ganhando terras, conquistando lugares, enquanto Saul estava caindo. Por várias vezes você vê no livro de Crônicas, no livro de Samuel, Saul ali tramando contra a vida de Davi. E numa ocasião, Saul fez ali um jantar e convidou a Davi. Jontas soube da história, era só para assassinar a Davi. E falou para ele, não vá, que o meu pai vai te matar. Com uma condição, eu te ajudo, Davi. Cuide da minha descendência. Uma promessa ali foi feita, uma aliança foi firmada. Um pacto foi feito entre Davi e Jonatã. Qual o motivo? Cuidar da sua família. Você percebe como a família é importante? Perca tudo, mas mantenha a sua família perto de você. Quando você está num leito do hospital, e eu presenciei isso com meu pai, eles queriam quem? A família, os filhos, quem ele amava. Não queria saber de coisas, de bens, de carros, de sei lá o que você acha importante. Queria os filhos. Esse pacto que Jontas fez com Davi, e Davi com Jontas, depois de 20 anos, Davi se lembrou. Tinha um camarada lá, com o nome de Ziba, que serviu a Saul. Mandou chamar o cara. Ziba, você conhece alguém ainda da linhagem de Saul? Para que eu use de bondade, em amor a Jonatã? Se você quiser acompanhar a história, está lá em 2 Samuel 9, versículo 1, que eu acabei de ler. Existe alguém da casa de Saul ainda que eu possa usar de bondade? E Ziba olha para Davi e diz sim, existe um, só que ele é aleijado. Você percebe o tom de acusação vindo de Ziba? E muitas vezes nós somos taxados pelo aquilo que nós somos, pelo aquilo que nós representarmos ser, aquilo que você olha e vê. Você não é representado pelo aquilo, por isso que Deus fala para Samuel, eu sondo o coração, você vê o exterior. Deus, quando olha para Adão, um engenheiro? Não, Deus não olha assim. Deus não olha assim para você, Gê. Mas nós, homens, carimbamos as pessoas pelo que elas fazem, e não pelo que elas intimamente são. Eu não conheço muitas, tem pessoas aqui que eu não conheço. Então, de repente, o meu olhar de acusador, eu posso pensar, aquele cara faz isso, aquele rapaz lá é assim. Nós somos assim. Ziba foi assim. Sim, tem um aleijado.
E para ajudar, ele mora lá em Lodebar. Davi conhecia Lodebar. Davi sabia como que era a relação com o reinado e as pessoas que têm defeito físico. Davi podia muito bem perguntar assim: ô Ziba, mas tem outro não, é? Não tem um rapazinho menos problemático, Adão? Que não vai me dar tanta dor de cabeça assim? Um aleijado lá em Lodebar. Deve ser só o pozinho, né? Mas não. O que Davi falou: traga-o a mim. E você deve pensar assim: agora chegou a vez de Mefibosete. Agora Mefibosete vai vibrar. Vai não, irmãos. Não vai não. Na mente dele, ele tinha sido o último. Então ele tinha que ser, na cabeça dele, morto. Porque ele era um risco para tomar o trono de Davi. A única coisa que ele não pensou, que quem colocou Davi no trono foi Deus. Não foi o homem, foi Deus. E agora uma caravana sai de Jerusalém, mais de 100 quilômetros, e vai buscar Mefibosete. Lodebar, um lugar que aparentemente não devia ser legal, devia ser um lugar feio, um lugar sem cuidados, onde o povo não investia nada, um lugar onde não tinha nada. A escória da sociedade habitava em Lodebar, e lá estava Mefibosete, príncipe, jogado, quebrado, sem nada, pobre. E de repente ele fica sabendo da notícia, e de repente você acha na sua mente que ele ficou alegre, pelo contrário, ele fica com medo, porque ele não sabia o que ia acontecer. Eu vou ser morto, me encontraram, quem foi que falou? E daqui a pouco a carruagem para. Não existia cadeira de roda naquela época. Eles arrastavam com um pano, 2 pedaços de pau grudado, e assim eles carregavam seus coxos. Entenda o medo que Mefibosete sentiu. 25 anos, mais ou menos. A única pessoa que ele tinha era uma mulher do qual cuidou a vida inteira. Sem mãe, sem pai, sem irmãos, sozinho no mundo. E agora ele começa a ir para Jerusalém. Uma viagem onde os minutos não passavam. O medo pairava sobre a sua pele. Vou ser morto. E ele começa a adentrar dentro de Jerusalém, uma cidade fortificada, uns muros grandes, um lugar civilizado, comparado a onde ele estava. E a hora que ele chega de frente ao palácio, aquele palácio bonito, coisas que ele tinha visto quando 5 anos, se bobear, nem a lembrança ele tinha. E eu queria que você agora, nesse momento, desse asas à sua imaginação. Se sentisse no lugar de Mefibosete. Seu nome mudado. A sua estrutura física, nada de bom. Ninguém por ele. Um trauma tremendo de existência. Que não se dava valor, até o ponto dele se considerar como um cão morto. Davi prepara tipo de uma cerimônia para recebê-los. E agora você imagine, no centro do palácio, na sala, no trono de Davi, estava lá Davi esperando Mefibosete. Ele não tinha visto. Ele não sabia o que grau eram essas fraturas, como ele era aleijado, de repente era de uma perna, de repente, eu sei lá. Mas Davi estava ali esperando, ansioso para cumprir uma promessa que ele tinha feito a Saul, que ele tinha feito a Jonathan. E agora primeiro entra Ama, Ziba o acompanha, e quando ele olha para aquele jovem, Davi, acredito que ele tomou um susto, pela situação, pelo aquele resto humano entrando, se arrastando, sujo, fedendo. A Bíblia ela não traz esses detalhes,
mas nós podemos ter um vislumbre pelo lugar, pelo nome do lugar, pela situação, como ele vivia escondido de medo de morrer. Mas ali ele é apresentado perante o rei. Davi, quando olha para aquele jovem de 25 anos, aos trapos, sua roupa devia ser tudo rasgada, de arrastar pelo chão, sem ninguém por ele. Davi deve ter parado, com o coração comovido, que muitos de nós, quando vemos, tem gente que é frio por natureza, mas um homem que tomou o título segundo o coração de Deus não devia ser uma pessoa fria, devia ser uma pessoa bem sentimental, uma pessoa que pensava com razão, mas tinha no seu coração uma bondade instalada. E eu acho que quando ele olhou para aquele menino, o seu coração doeu, de ver o filho de Jônatan, o filho do seu melhor amigo, qual seria a razão daquela promessa feita, entrando na sua frente, arrastando, literalmente. Isso nos ilustra eu e você. Nós nos arrastamos nesse mundo. Temos medo de estar na presença do rei. Mefibosete tinha medo de estar na presença do rei, por conta de todas as coisas erradas que fizemos. Por conta do nosso pecado, nós temos medo de estar perante o rei. E essa história, eu consigo enxergar uma amostra grátis do que será aquele grande dia, que nós, eu e você, sem exceção, teremos que estar na presença do rei. Você tem medo? Você tem medo de um dia ficar em pé na presença de Deus? Mefibosete tinha. Um príncipe, que agora não é mais príncipe, e Davi sabia muito bem que aquele lugar não era dele por direito, era de Mefibosete. Mas Deus o colocou ali. Essa história nos mostra quão eu e você somos dependentes do rei. O rei que nos busca. É Deus que manda buscar. Você não vê iniciativa minha nem sua de buscar a Deus. É o amor ágape, aquele que amou primeiro. Primeiro ele te ama, depois você devolve. Você entende como nós somos egoístas? Eu só dou se eu recebo. No meu emprego, eu só arrumo um carro se alguém me pagar. Percebeu? Você só vende peça se alguém pagar, correto? Somos assim. No mundo capitalista, funciona assim. Mas, no mundo espiritual, nós não somos diferentes. Não somos diferentes. Eu só dou porque eu recebi. Por si só, nossa natureza é pecado. O do leu que Deus nos amou, que ainda que nós só fôssemos pecadores. Esse é o retrato do ser humano, meu e seu. E quando você olha para essa cena de se desenrolando no palácio central do rei de Davi, você vê ali o vislumbre do que será aquele grande dia. Muitas pessoas com medo de estar perante o rei, igual Mefibosete teve, medo de ser morto. A Bíblia diz que Mefibosete joga rosto em terra. Davi, sua voz devia ter embargada, disse o seu nome, Mefibosete. E ele, o que diz? Seu servo. Você viu a decadência? O que o pecado nos faz? Muitos de nós vão perder o céu por conta da sua mente, que incrustou dentro dela que você não vale nada. Porque o mundo fala que você não vale nada. Porque para o mundo você tem que ter bens. Para o mundo você tem que ter prestígio, conhecimento. Você tem que oferecer alguma coisa para o mundo. E aqueles que acreditam na teoria da conspiração, até 2030 tem um plano com um monte de órgão envolvido, eliminando 80% da população. Sabe por quê? Porque provaram que só 20% é útil. Esse é o mundo. Esse é o mundo. Até 2030, 80% eles querem eliminar. Como? Uma vocês já sabem, né? Vírus, guerras, um montoeiro de coisa aí. E o foco não é esse, mas o Du, acredito que estude bastante isso, deve saber do que eu estou falando.
Essa é a visão do mundo que tem de nós. Somos arruinados. E muitas vezes nós colocamos na mente o que o mundo quer que nós pensamos. Mas Deus, quando olha para você, é o contrário. Deus diz, você é nação santa, sacerdote real, povo escolhido, propriedade santa, aptos para a eternidade, herdeiros da terra. Nós não vamos herdar dos nossos pais uma casa, um carro de 1 milhão, uma propriedade de 5 milhões. Nós vamos herdar a terra, o universo. Não tem preço. Esse é o que Deus tem para nos oferecer. E agora está ali Davi, representando Deus, nesse inteirinho acontecendo. E Davi olha para Mefibosete e diz assim, não temas. Engraçado, né? Foi a primeira coisa que Deus falou para Adão quando ele pecou. Foi o primeiro sentimento no ser humano quando pecou. Tive medo e me escondi. Deus disse, não temas. Todos os livros da Bíblia têm a palavra não temas. Porque nós vivemos com medo de estar um dia na presença do rei e ser achado em falta. E muitas vezes por esse medo você achará em falta. O que Davi diz para ele? Não temas. E o medo de ser morto começa a ser aliviado no coração de Mefibosete. E Davi, como um rei bondoso, como o segundo coração de Deus, além de todas as atrocidades que ele fez, diz para ele, eu te devolverei tudo o que for por direito, as terras de Davi, seu avô, serão tuas. Muitas pessoas nesse mundo estão andando sem nada. Ou o pouco que tem é considerado nada, perto do que vamos receber de herança. Deus vai devolver para nós um dia o Éden. Deus vai devolver para nós o domínio sobre os animais. Vira e mexe, você vê as notícias, leão se revolta com o treinador e o mata. Pecado. Deus vai nos devolver tudo isso. Tudo que você tiver por direito será teu. Parece que Deus está falando conosco essa manhã, dizendo assim, não temas, meu filho. Não temas. Eu vou te devolver tudo que você perdeu. De repente você perdeu a saúde. De repente nesse inteirinho de pandemia você perdeu algum amigo, você perdeu alguma pessoa que você sabe que seguia os princípios religiosos. Deus irá te devolver. Deus irá te devolver um filho pequeno que foi embora, o seu pai que já jaz no esquecimento, Deus irá te devolver. Era isso que Deus estava falando para Mefibosete. A única coisa que ele não pôde falar para Mefibosete é levanta-te, mas o próprio Deus, o Rei dos Reis, irá falar, levanta-te, anda. E você consegue imaginar ou tentar entrar na mente de Mefibosete nesse momento, olhando de baixo para cima para um rei, as suas roupas deviam ser todas impetuosas, né? Imagina um rei. Nós vemos certos pregadores que parecem o rei da Inglaterra, né? Mas você vê, imagina um rei, ouro para todo lado, sua coroa, e agora ele olha de cima para baixo e começa a escutar aquilo da boca de um rei, a alegria começou a brotar no teu coração, e a promessa não para, você comerá na minha mesa. Irmãos, um dia Jesus vai voltar, a Melinha cantou clamando, ó vem Senhor, queira eu e você não, um dia Ele vai voltar, para acabar com o sofrimento dos Mefibosetes da vida, sofrimento meu e seu, a injustiça, a desigualdade, todo esse vírus que anda matando as pessoas, não só esse corona aí, mas morre pessoas de muito jeito, né Sandra? A dengue nem existe mais, né? Falar, né? Então você vê que Jesus irá colocar um fim no nosso sofrimento, como Davi colocou um fim no sofrimento de Mefibosete. Sentará à sua mesa, e a mesa aqui tem um significado tremendo. No Salmo 23 diz que Deus prepara uma mesa perante os meus inimigos. Na mesa existe bênção, existe pão, queijo, vinho. Mefibosete sai do fundo do poço e vai até o topo, por causa da bondade de um homem, que é o segundo coração de Deus. E quando aquela pessoa
senta. Quando Mefibosete senta na mesa, ele se iguala com todos. Imagine a cena, um jantar especial, o sino do palácio toca, indicando que você está apto a servir no jantar. De repente vem Davi, todo imponente, com suas roupas arrastando pelo palácio, senta ao topo da mesa, aquela mesa grande, que você só vê em filme, né? Daqui a pouco chega a linda e bela Tamar, senta do seu lado, sua filha. Daqui a pouco chega Absalão, guerreiro, segundo a Bíblia, um homem alto, bonito, e senta. Daqui a pouco vem meio esquisitinho, usando óculos, nem sei se tinha óculos naquela época, mas aí vem Salomão, e senta também. E ninguém se serve, porque faltava um. E nos corredores do palácio você escuta bengala, um arrastando, aquele barulho. E quem chega? Mefibosete. Agora não mais sujo, mais limpo, mas as marcas da vida ele carregava. E quando ele senta na mesa, ele se iguala a todos os seus outros irmãos. Sabe o que eu vejo aí? A graça. Deus um dia fará você sentar com Ele para ceiar. A eternidade. E sabe o que vai ser legal? Porque quando você senta, os seus defeitos desaparecem. Mas quando eu olho para baixo, eu vejo quão imperfeito eu sou. Deus, Ele vai te salvar. Mas aqui neste mundo as marcas vão continuar, sabe para quê? Para você não achar que é você o responsável pela sua vitória. Deus, Ele cuida das suas feridas, mas as marcas ficam. Mefibosete viveu no palácio, mas as marcas da sua vida Ele carregou pelo resto da vida. Quer você um dia estar na mesa com Deus? Quer você um dia conhecer de perto Mefibosete? Na Cidade Santa, acho que vai ter um pouco de dificuldade para conhecer ele, porque ele não vai ter mais as pernas quebradas. Ele vai estar andando, caminhando. Mas, como o povo não fica quieto, não. Quem que é aquele? Eu quero saber quem que é esse, quem que é aquele. E lá você vai conhecer Mefibosete. Lá você vai poder escutar da boca dele aquele encontro que fez a amostra grátis daquele grande dia onde Deus irá te resgatar de Lodebar aqui neste mundo. Quer você essa manhã, quer você ir no conforto da sua casa, entregar seu caminho, fazer com que Deus tome conta da sua vida. Deus quer acabar com o medo, Deus quer acabar com seus traumas. Se você está sozinho, você não está. Um dia um anjo falou para Maria: Deus, o Pai dos pais. Você tem um Pai celestial que ora por você, que cuida de você. Quer você tomar parte desta mesa? A mesa é grande, irmãos, cabe todo mundo. Na ponta não estará Davi dessa vez, mas o próprio Senhor, Deus, Reis dos Reis, Senhor dos Exércitos. Convido você essa manhã a tomar parte desta família, o sacerdócio real, nação santa, porque nós, segundo a Bíblia, nós somos adotados, porque a nossa herança é pecaminosa. Por isso que a Bíblia tem tantos apelos, tantos apelos. Dá teu coração, filho meu. Deixa os teus caminhos. Olhe para mim. Olhe para a cruz. Nos cabos rústicos da cruz está lá a chance, o sangue derramado. E Ele tem hoje para você uma bênção separada. Simplesmente você só deve aceitar. Comece a trabalhar contra o seu eu. Dissipe o medo da sua vida, porque segundo a Bíblia o amor lança fora o medo. Por isso que a Bíblia tem tantas promessas, tantos apelos. Satanás ele apela para você todo dia, através da internet, através das roupas das mulheres, através do ganho fácil, através de muitas coisas. Mas Deus também apela para você: vem, abandona. A Celinha irá nesse momento cantar um hino.
aonde você estiver, e aqui também, se você quiser fazer parte dessa família, nós sabemos que nós não podemos acompanhar aqui na frente, mas fique em pé onde você está aí. Mostre para Deus, eu já estou em pé aqui, mostrando para Deus que eu preciso ser redimido. Eu preciso ser curado. As marcas que eu carrego são tremendas. Nós precisamos sair de Lodebar, irmãos, e ir para o palácio do rei. Mas nós não podemos ter medo, porque nós temos um Deus amoroso que nos ama, que a única coisa que Ele fez por nós, apenas dar o seu único filho. Celinha irá cantar nesse momento. Entregue, não pense. Você me chama pelo nome, e ainda assim não sou o único por quem o seu coração dói. Deus do meu tudo, Deus dessa dor que nunca ninguém vai ver, recolhe os pedaços que deixou, mesmo que os montes se abalem, tu és Deus, Deus da minha força, tu és, Deus da minha cura, tu és, Deus do meu sim e o Deus do meu não, Deus que nunca mudou e que sempre me amou. Se alguém em pranto está por uma perda irreparável, você ainda é Deus de perto e vem dar seu consolo de paz. Deus de esperança, tu és um lindo oceano de grandes possibilidades para quem crê em tua santa excelência, ó meu Deus, Deus da minha força, tu és, Deus da minha cura, tu és, Deus do meu sim e o Deus do meu não, Deus que nunca mudou e que sempre me amou, Deus da minha força, tu és, Deus da minha cura, tu és, Deus do meu sim e o Deus do meu não, Deus que nunca mudou e que sempre me amou. Sempre me amou.
de ti. Quero ter, meu Senhor, maravilhas de ti. Quero ver, meu Senhor, maravilhas de ti. Quero ter, meu Senhor, maravilhas de ti. Quero ver. Deus da minha força, tu és. Deus da minha cura, tu és. Deus do meu sim e o Deus do meu não. Deus que nunca mudou e que sempre me amou. Deus que nunca mudou e que sempre te amou. Deus que nunca mudou e que sempre te amou. Amém. Pergunto, será que Mefibosete entendeu o sentido da graça? Antes de nós orarmos, eu vou lembrar de você o que você é. O que você é hoje? Membro do corpo de Cristo, ramo da videira, pedra de edifício. Você é a noiva gloriosa, sacerdote para a nova geração e santuário do Espírito Santo. Vamos orar. Bondoso Pai, que história maravilhosa existe nas suas santas palavras, ó Pai. Nessa história, Senhor, podemos ter entendido, ó Pai, um pouquinho mais sobre o seu amor, ó Pai. Sobre a sua busca incessável e incansável atrás de nós, ó Pai, pecadores. Nessa história descobrimos, ó Senhor, que o Rei só quer o nosso bem, ó Pai. Que não precisamos ter medo, Senhor. Por mais no pó que estamos, o Senhor quer nos devolver tudo aquilo que somos herdeiros, ó Pai. Devolver, ó Pai, a nossa nação. Devolver, Senhor, para nós um dia o Éden de volta, restaurado, e agora, sim, para nós vivermos nele, ó Pai. Para isso, Senhor, ponha no nosso coração, Senhor, o verdadeiro sentido desta vida, ó Pai. Que não existe, Senhor, valores, não existe bens, não existe relacionamentos que vale a pena perder por Ti, ó Pai. Então, por favor, Senhor, que seja com cada pessoa aqui esta manhã, Senhor. Seja com cada pessoa, Senhor, que está de longe nos ouvindo, ó Pai. Que o Seu Santo Espírito possa, Senhor, habitar dentro do seu ser, ó Pai. Fazer uma faxina na tua mente, tirar tudo que não presta e colocar, Senhor, no centro da sua vida, o trono de Deus, ó Pai. Nós sabemos, ó Senhor, que o Senhor tem usado, Senhor, pecadores como eu para pregar o Teu Evangelho, ó Pai. Que o Senhor possa levantar mais pessoas, ó Senhor, para pregar o Teu nome, para seminar nesta terra, Senhor, o Teu amor, ó Pai. Para que o Senhor volte muito em breve e acabe com o sofrimento dos Mefibosetes deste mundo que somos nós, ó Pai. Agradecemos, Senhor, pelo Teu Filho Jesus na cruz, ó Pai. Mesmo que não merecemos, mesmo que nem a Sua Bíblia diz que ainda éramos pecadores, nos transforme nesse momento, ó Pai. E perdoe, Senhor, os nossos pecados. Pedimos não porque merecemos, mas que um dia, ó Senhor, uma cruz foi levantada entre o céu e a terra, e lá foi pregado o Teu único Filho para a nossa salvação. Amém e amém.
você.